E aí, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai fazer então uma aula sobre resiliência, um tema lá voltado na psicologia, mas que está totalmente dentro do tema central nosso, que é vivências, ética e cidadania. Então, belezinha, se liga nessa aula que ela vai ser muito legal, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos começar trazendo a origem, de onde veio essa palavra resiliência. Eu não sei se você já ouviu essa palavra em algum lugar, mas ela veio lá da física, tá? Ela está relacionada com uma propriedade física da matéria que alguns, não são todos, alguns corpos apresentam de retornar a forma inicial que tinha após sofrer alguma ação, tá? Então, exemplo, é uma mola. Uma mola, quando você aplica uma força nessa mola, de tal forma que você pressiona ela e ela encolhe, tá? Quando você solta, ela tem uma tendência natural de voltar à sua posição normal. Isso lá na física se chama resiliência, tá? Mas nós queremos falar aqui não de física, nós queremos falar então de vivência, de comportamento, de psicologia. E a definição psicológica dessa resiliência é, olha só, vamos agora devagarzinho para você entender. É a capacidade do indivíduo lidar. Olha só, é a capacidade do indivíduo lidar com o que, gente? Com problemas. É isso. Quantos problemas a gente tem durante o dia, né? Quantas adversidades, quantas dificuldades a gente tem no trabalho, na escola, na família, nas finanças, não é verdade? E o que é a resiliência? É exatamente essa capacidade de ser pressionado, é essa capacidade de você ser de certa forma atingido por todas essas coisas que nós acabamos de citar e ainda assim fazer o que está dizendo aqui o texto, olha, adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos, tá? Ou resistir à pressão dessas situações adversas. Beleza? Então, isso é resiliência. Então, resiliência, gente, resumindo para você entender, ela é a capacidade de se adaptar, de superar os obstáculos e de resistir à pressão das situações adversas. Tá? Então, por exemplo, tem uma conta para pagar, o seu chefe está te cobrando para cumprir metas, lá na escola você tem que fazer as atividades, você tem que dar atenção às suas famílias, é muita coisa para resolver. É uma pressão? Claro que é uma pressão. Então, a capacidade que você tem de resistir a isso, de suportar, de superar essa capacidade, a gente chama de resiliência. É claro que tem pessoas que têm pouca dessa capacidade, tem pessoas que têm muita dessa capacidade, tá? E aí eu pergunto para vocês e trago essa reflexão. Que tipo de pessoa é você? Você é aquele que tem pouca resiliência ou você é aquele que tem muita resiliência? Ou mais ou menos? Então, eu vou falar um pouquinho mais para você e você vai conseguir responder essa pergunta para você mesmo. Então vamos lá? Olha só, isso tudo, resistir, superar, isso tudo sem que aconteça isso daqui, ó, sem que a pessoa entre em um surto. Não é verdade? Acontece tanta coisa no dia a dia que às vezes parece assim, nossa, vou surtar, não é isso? Vou dar um grito, vou sair correndo, vou abandonar tudo, vou desistir, talvez fazer coisas até piores. Então, galera, superar, resistir, mas sem surtar, tá? Sem esse surto psicológico, tá? Sem esse surto emocional, sem esse surto físico, né? Às vezes a gente acha que é só o psicológico, mas não, às vezes esse surto ele pega uma esfera, um âmbito, né, emocional e físico. E encontrando aquilo que a gente precisa, que é encontrando as soluções. Resistir, superar, até encontrar uma solução, encontrar uma alternativa para enfrentar isso, para vencer todas essas situações adversas. Ok? Eu coloquei uma figura aqui do lado no slide, me acompanha, por favor. Resiliência é ter dentro de si um sol que nunca se põe.
Por mais que estejam trevas, por mais que esteja complicado, por mais que estejam difíceis, né? Resiliência é ter dentro de si um desejo, tá, de sempre continuar. Por isso que a imagem ali fala, o sol que nunca se põe. Desejo de continuar sempre, tá? De insistir, de perseverar. Beleza? Isso é resiliência, pessoas. Então, vamos continuar. Quais são as características dessa resiliência? Quais são as características que as pessoas que têm resiliência, um alto nível de resiliência, apresentam? Esses indivíduos, eles são capazes de acreditar em si mesmo. Nossa, professor, uma coisa que eu estou precisando, acreditar em mim mesmo. Pois é, eu quero te dizer, essa é uma primeira característica da resiliência, acreditar em si mesmo. É ter a capacidade de gerenciar os desafios da vida. Tá? Por mais que estejam difíceis, você acredita em você e fala assim, olha, eu tenho capacidade e eu vou conseguir fazer. Tá? Essa é uma primeira característica de uma pessoa que tem resiliência. Olha só para você ver. Além disso, além da pessoa acreditar em si mesmo, olha só, aqueles que possuem mais resiliência do que os outros, eles tendem a ser mais proativos. Professor, o que é proativo? É uma pessoa que não espera uma ordem para fazer. Tá? Vou te dar um exemplo. Talvez a sua casa esteja... É só um exemplo, tá bom? A sua casa esteja bagunçada. E aí, algumas vezes, você espera os seus pais, ou então você espera o seu marido, a sua esposa, falar, olha, tá sujo, vamos limpar isso aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Isso é uma pessoa que não é proativa. Proativa é uma pessoa que nem esperou receber uma ordem e ela já está fazendo antes. Tá? Proativa é uma pessoa que supera as expectativas, ela antecipa as soluções. Isso é uma pessoa proativa. Tá? Então, quem tem uma resiliência, um alto nível de resiliência, é uma pessoa proativa, ela está inclinada a trabalhar, ela deseja melhorar o ambiente, melhorar as situações, melhorar os processos. Tá? E isso é muito interessante, é uma outra característica de uma pessoa que é resiliente. Tá bom? Olha aqui, eu estou colocando um exemplo aqui no slide, diferente desses que eu já falei. O resiliente seria aquele que, mesmo quando perde o emprego, que é uma situação complexa, uma situação adversa, quando morre um amigo, a esposa pede o divórcio, repete, tem uma reprovação na escola, ainda assim ele continua na busca por soluções ou por formas de se adaptar. Tá? Ele não para, ele não congela, ele não se sente paralisado. Pelo contrário, ele busca soluções para resolver aquelas situações. Gente, uma coisa é fato, é inevitável. Nós teremos dificuldades, nós teremos aflições, mas a questão é, você não deve parar de frente com essas diversidades. Pelo contrário, você deve superar essas adversidades. A pessoa que é resiliente, ela supera, ela passa por cima de tudo isso. É instantâneo? Não. Muitas das vezes é necessário um planejamento, ou então é necessário um grande esforço, uma grande perseverança. Mas a questão é, uma pessoa resiliente, ela continua buscando por essas soluções, buscando pelas alternativas. Beleza? Eu quero fazer um questionamento para você. E é muito comum e de praxe mesmo esse questionamento. As pessoas, elas nascem assim, com resiliência, ou elas podem desenvolver ao longo da vida? E a resposta que eu tenho para você é, sim, a gente pode desenvolver isso. Mesmo que hoje você não seja uma pessoa resiliente, você pode desenvolver essa capacidade. Tá? E por isso eu separei algumas dicas, como sempre, claro, umas dicas para que você possa ser uma pessoa, aumentar o seu nível de resiliência. Vamos lá então? Olha lá, ó, mantenha-se flexível, é a minha primeira dica. Os desafios em diferentes pontos na vida é inevitável, eu te falei isso agorinha, tá? Precisamos então ser capazes de ajustar os nossos objetivos. Nossa, eu tinha um objetivo, infelizmente não consegui alcançá-lo e não será possível mais. Mas espera, eu posso adaptar esse objetivo de tal forma que eu consiga, tá? E isso é muito interessante. E isso é ser flexível.
Tá? Isso é manter-se flexível, e é a primeira dica que eu quero te deixar. Não fixe, eu sei, claro, é interessante você focar em um objetivo, tá? Mas se você viu de que todas as maneiras possíveis, que todas as maneiras que estavam ao seu alcance ainda não era possível alcançar aquele objetivo, então seja flexível. Adapte esse objetivo seu, de tal forma que você possa alcançá-lo. Tá bom? E isso é muito interessante para que pessoas possam ser resilientes. Outra dica: aprenda lições. Muitas pessoas param no meio do caminho, desistam, largam para lá. Por quê? Porque se deparam com situações negativas, experiências negativas. E aí fala, olha, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu me casei, mas eu tive uma experiência negativa. Não quero casar nunca mais. Tá? Existem pessoas que falam dessa forma. Mas o que eu quero te trazer nessa noite é: concentre-se em lições positivas, tá? Concentre-se nas lições positivas que aconteceu nessa adversidade, seja familiar, financeira, no trabalho, na escola, aonde for, tá? Pense de outra forma. Pense assim, o que eu poderia fazer de diferente da próxima vez? Acho que essa é uma pergunta que uma pessoa que é resiliente, ela faria, tá? Ela não desistiria, ela não pararia, mas ela pensaria assim: o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso melhorar? O que eu posso ajustar, né, da próxima vez? O que eu posso fazer de diferente? Então, 2 dicas eu já te dei. Primeiro, seja flexível. Tá? Não fique focado apenas em uma coisa, seja flexível, tá? Permita com que algumas coisas sejam adaptadas e aprenda as lições. Tire sempre algo positivo das suas adversidades. Uma outra dica para você, vai lá, tenha uma atitude positiva. Por exemplo, o seu chefe reduziu as suas horas de trabalho. Nossa, que canseiro, vai diminuir o seu salário. Mas pense que pode ser uma oportunidade para que você possa se qualificar em um curso. Você vai ter um tempo disponível para sua família, você vai ter um tempo para o lazer. Talvez isso seja até uma coisa boa, e de fato é. Tá? Mas reduziu, vou ficar preocupado porque tem as contas. Claro que você precisa se organizar, você precisa planejar, mas isso não deve afetar você a ponto de falar que é para você parar, desistir, se desmotivar. Tá? Pelo contrário, você deve buscar o que eu posso fazer então nesse tempo ocioso, já que diminuiu a minha jornada de trabalho. Aqui é só um exemplo, tá? O que eu estou te dizendo é que tem uma atitude positiva. Mesmo que por um lado alguma coisa negativa aconteceu, creia que existe alguma outra coisa que você pode melhorar, beleza? Então, resiliência tem que ter uma atitude positiva. Outra coisa, e talvez uma das mais importantes, então se liga nesse momento da aula. Mantenha-se conectado. Nutra os seus relacionamentos. Tá? Você não deve passar por todas essas dificuldades que nós estamos falando sozinho. Nós estamos numa disciplina que se chama Vivência, Ética e Cidadania. Vivência é compartilhar, é socializar, é comunicar, é ter relacionamentos, tanto com os amigos quanto com os familiares. Você não precisa passar nada sozinho. Você deve se apoiar, não a qualquer pessoa, isso é evidente, não a qualquer pessoa, tá? Mas a pessoas que você tem confiança, pessoas que você sabe que querem o seu bem. Tá? E você deve então manter esses relacionamentos, principalmente numa época como nós estamos vivendo agora, que é uma época de pandemia, de distanciamento social. Dica: mantenha-se conectado, tá bom? Uma outra dica, e também é muito importante, por isso eu deixei essas 2 últimas por último, tá? Libere a atenção. Libere a atenção, e quando eu falo libere a atenção, estou falando do físico mesmo, tá? Eu te trouxe algumas dicas. Olha, escreva um diário, escreva os seus sentimentos nesse diário, igual adolescente mesmo. Isso, dessa forma, tá? Se você é um adolescente, faça. Se você já passou dessa fase, volte a fazer. Expresse os seus sentimentos de alguma maneira, através de um diário, através de uma conversa, através de um texto, de alguma forma, tá bom? Desenhe, tá? Desenhar é muito bom para você liberar a atenção, fazer uma pintura, né? Meditar, orar, ler um livro,
né? Dançar, cantar, fazer academia, malhar, treinar, tudo isso libera atenção. Tá? Fazer uma terapia, falar com um profissional, todas essas dicas são muito interessantes para que você possa liberar atenção, né? Atenção e ter uma resiliência com um nível maior, tá bom? Beleza. Eu trouxe uma imagem ali, ó, que está dizendo assim, ó, talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontramos nas raízes. Tá vendo? Mais uma vez, para que você possa se adaptar. Talvez você está olhando para o foco errado, né? Talvez você precise urgentemente seguir todas essas dicas que eu estou te dando nessa aula. Afinal de contas, nós buscamos uma formação integral. Nós não queremos te ensinar apenas matemática, que é a minha matéria original de formação. Nós queremos te ensinar algo que vai além disso, tá bom? Resiliência é uma coisa dessa. Para encerrar, a gente conclui. Faça coisas que agreguem significado para a sua vida. Tá? Isso pode ser passar o tempo com a sua família, um serviço comunitário, voluntário, ajudar outras pessoas. Você vai se sentir bem com você mesmo por ajudar outras pessoas, de você viver com seus filhos, com a sua esposa, de ter momentos agradáveis, né? Fazer uma outra atividade que você ainda não fez, né? Uma viagem que você sempre sonhou e ainda não fez, entendeu? Praticar algum esporte que você nunca pensou em fazer. Então tudo isso te deixa mais forte, tudo isso contribui para que você possa desenvolver a resiliência. Então, gente, eu até quero sugerir um livro, tá? Que se chama O Poder da Resiliência, que foi do autor, se eu estiver errado na minha pronúncia, me perdoa, Rick Hanson, tá? O Poder da Resiliência é o nome do livro. Caso você tenha essa possibilidade, leia-o, que vai trazer princípios bem interessantes para você e complementar tudo isso que eu falei aqui para você na aula, tá bom? Nós encerramos essa aula, foi uma aula muito jóia, com dicas muito legais. Então faz o seguinte, vai lá, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguma pessoa que precisa ouvir essas dicas, tá bom? Deixa o seu comentário aí para mim, quero ouvir. Nossa, professor, que legal, que dicas simples, mas dicas bem interessantes que eu quero colocar em prática, tá bom? Então tudo de bom para vocês e bons estudos, até mais.